Bom, gente, então voltando aí à parte de ligações químicas, o nosso papo hoje é sobre a ligação metálica. Mas eu queria que você botasse na cabeça que muito mais do que a ligação metálica em si, a gente tem que entender bem o que é que a gente pode tirar dos metais. Então, o convite está feito. Você, ó, vamos nessa que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora, 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 bora. Olha só. Eu coloquei aqui ligações químicas 2, mas a gente tem que entender o seguinte, a ligação metálica, o que é que caracteriza essa ligação para que nós não tenhamos, como a gente está fazendo muito, que decorar isso daí. A primeira coisa que eu quero que vocês se liguem vai ser o seguinte, a tendência de um metal é perder o elétron. O outro metal também quer, eles são eletropositivos. Gente, se eu perco elétron, eu me transformo num cátion. Mas para que eu perca, alguém tem que ganhar. Aí o que vocês estão vendo aqui nessa ligação é que os dois querem perder. Se ninguém quer ganhar, eu não vou conseguir perder. O verbo dar, ele se completa com o verbo receber. Se alguém está perdendo, alguém está recebendo. Nesse caso aí, os dois querem perder. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão afastar o elétron de si. Então eles vão pegar e formar uma nuvem de elétrons. Aí você para e pensa, cara, formou-se um cátion. Cátion é quando eu perco o elétron. Nesse caso, eu não perdi o elétron, eu afastei um pouco esse elétron. Então, na verdade, o que vai ser formado é um pseudo, lembrem que pseudo quer dizer falso, um pseudocátion. Beleza, então eu coloquei aqui, ó, que são pseudocátions envolvidos por uma nuvem de elétrons. Lembre que essa nuvem de elétrons, que esses elétrons que eu tenho aí, eles vêm da camada de valência, né? A camada mais externa. São aqueles elétrons que são mais fáceis de serem perdidos porque eles estão na última camada. Então toda vida, gente, sério agora, ó, parou, refletiu, toda vida que perguntarem para vocês qual é a principal característica da ligação metálica, é a nuvem de elétrons. É esse modelo do mar de elétrons ou gás de elétrons. Às vezes eles mudam a maneira de dizer, mas é a mesma coisa, tá? É o modelo do mar de elétrons. São esses elétrons livres. Então, ó, falou metal, você lembra, ele apresenta elétrons livres, elétrons que têm movimento, que têm liberdade. Então, é a principal característica. No nível superior, a gente estuda isso aí através de teoria dos orbitais moleculares, teoria das bandas, mas aqui para o nosso curso, sério, tranquilo, bora se garantir na prova de vestibular. O que vocês precisam saber é metais, elétrons livres, modelo do mar de elétrons, da nuvem de elétrons. E aí a gente consegue entender fácil. O que é que eu coloquei para vocês aqui na sequência? Ó? Se vocês observarem, os elétrons que participam do mar de elétrons aqui, ó, da nuvem de elétrons, são os da camada mais externa. Por quê? Porque são os mais fáceis de perder, né? Só que eles estão mais afastados, então eles são mais fáceis de perder. Se eu pegasse e fizesse a distribuição, por exemplo, o sódio. Distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que é que eu sei? Esses elétrons aqui, ó, fazem parte da nuvem de elétrons. Então, a nuvem de elétrons, ela vai ser feita com os elétrons mais externos, da última camada. Se vocês pegassem o ferro, ó que legal aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D6, terminou em D, elemento de transição, né? Mais precisamente transição externa, porque transição interna terminada em F. Eu sempre estou tentando revisar com vocês, que aí vocês não tem que ficar voltando, então fica mais fácil. Se vocês olharem agora, vocês vão ver que eu tenho a primeira camada, a segunda, a terceira, mas olhem a quarta camada bem aqui. Então são os elétrons da quarta camada, que é a mais externa, que vão fazer a nuvem de elétrons. Só para revisar já aqui, ó. Vocês lembram que aqui a última é a que tem mais energia, é a mais energética. E aqui tiver o maior número quântico principal, a da última camada é a mais externa. Então essa daqui é a mais externa. O que é que eu quero que todo mundo aqui lembre? São formados cátions ou pseudocátions? Cátions é se eu perdesse, mas para eu perder, alguém tem que ganhar. No caso do metal, eles querem perder e ninguém quer ganhar. Então não são cátions, são pseudocátions
E esses pseudocátions, eles estão envolvidos aqui por essa nuvem de elétrons. Ó, vocês veem vários elétrons aqui, e esses elétrons eles têm movimento. Então é isso que acontece com os metais. Isso é que nós temos a nuvem de elétrons. Então, elétrons em movimento, elétrons livres. Lembrou disso aí? Vocês conseguem as propriedades fácil do elétron, ó. Vamos olhar isso daqui. Propriedades aí dos metais. Elevados pontos de fusão e ponto de ebulição. Gente, por que o ponto de fusão e o ponto de ebulição é alto? Porque a ligação metálica é uma ligação forte. Se é uma ligação forte, eu tenho elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, que nem lá os compostos iônicos, né? Depois, nós vamos ter o seguinte, ó. Atenção para a gente aprender. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Alguns metais, na verdade, mais precisamente um que a gente tem mais contato, que seria o mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. Depois tem galho, depois tem césio, que tem baixos pontos de fusão, mas líquido mesmo, só o mercúrio. Mas, gente, eu tenho mais de 70 metais. E desses mais de 70 metais, a maioria, sem dúvida, é sólida. Então, eu posso dizer que, como regra, os metais eles são sólidos à temperatura ambiente. Beleza. Não esquecer essa próxima, eles são dúcteis e maleáveis. Gente, a diferença, ductibilidade é a capacidade de transformar em fio. A gente tem um metal que é muito usado na forma de fio, que é o cobre, né? Que é um excelente condutor de corrente elétrica. E eles são maleáveis. Maleáveis é a capacidade de transformar em lâmina. O que é que a gente lembra? O ouro é o metal mais maleável que a gente tem. Lembram lá do experimento de Rutherford que ele usou o ouro porque ele consegue fazer uma lâmina finíssima, aquele lance que eu comentei com vocês, 1 grama de ouro. Se você fizer a lâmina mais fina que você consegue com esse ouro, você faz uma lâmina que tem 1 quilômetro de extensão. Então realmente o ouro é muito, mas muito maleável essa criatura. Beleza, beleza, beleza. Eles são bons condutores de calor e eletricidade. Gente, o que é que eu disse para vocês sobre condução de corrente elétrica? Para conduzir corrente elétrica, ou eu tenho elétron livre, ou eu tenho íon livre. E essa criatura, esse metal aí, ele apresenta elétrons livres. Se ele tem elétrons livres, esses elétrons em movimento, eles podem, quando eu coloco uma diferença de potencial, se organizar, e aí eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons, eu vou ter uma corrente elétrica. Na boa? E aí, no caso, a condução de calor é por vibração. Você aquece, os elétrons vão vibrando, os pseudocátions vão vibrando e vai havendo uma condução de calor. Então, eles são ótimos condutores de calor e de eletricidade. Lembrem, metal conduz corrente elétrica sólido, diferente lá do composto iônico. Composto iônico, o íon está preso. Ele só conduz quando está líquido. Metal conduz sólido e o metal conduz líquido. Então, líquido ou sólido, os metais, eles conduzem corrente elétrica. Tranquilo? Então, essas são as principais propriedades dos metais. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Principal característica da ligação metálica: elétrons livres, o mar de elétrons. Propriedades: conduz calor, eletricidade, são dúcteis e maleáveis. Eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição, em geral, elevados. De boa? Agora vamos ao que eu tinha comentado com vocês lá no começo, que eu queria ver a importância de alguns metais. Vamos olhar isso daqui, ó. Primeiro, tem 3 metais que eu quero realmente que vocês aprendam. Então vale a pena isso daqui. O primeiro deles é o ferro. Gente, ferro a gente sabe que é o metal mais usado pelo homem. Então, ó, ferro é o metal mais usado. Ele é engraçado que ele não é o mais abundante aqui na Terra, na crosta terrestre. O mais abundante na crosta terrestre é o alumínio. Então, ó, na crosta, ele é o mais abundante. Agora, o ferro é legal porque ele tem algumas características interessantes. A primeira, ele tem baixo custo. Ele foi um dos primeiros metais a ser usados pelo homem. Ele só não foi usado antes do bronze, né? Que é uma liga lá de cobre e estanho, que a gente vai já ver as principais ligas. Então o ferro ele já é usado há muito tempo. Gente, o ferro ele é obtido a partir da hematita. Hematita é o minério de ferro, que é o Fe2O3. O Brasil, por exemplo, é um país que é riquíssimo em hematita. A gente tem muita hematita na Serra de Carajás, a gente tem muita hematita no quadrilátero ferrífero, então a gente tem uma grande quantidade desse minério. Nós somos grandes exportadores do minério de ferro. Então, o Brasil é riquíssimo em ferro.
Cara, o ferro, normalmente ele é usado na forma de aço, e o aço é uma liga metálica de ferro e carbono, e o carbono ele dá mais resistência ao ferro. Existem vários tipos de aço, o aço doce, existe o aço inoxidável, então vários tipos de aço, mas de maneira geral, o aço é uma liga metálica que contém ferro e carbono. Gente, uma vantagem grande do ferro, ele é resistente à tração. Uma desvantagem grande do ferro, ele oxida com uma certa facilidade. Então a gente gasta muito dinheiro na proteção contra a corrosão do ferro, que aí entra o metal de sacrifício, entram tintas, às vezes tintas caríssimas, né, para prevenir contra a corrosão, entra galvanização, entre outros processos. Então vamos lá. O que é que você tem que ter noção sobre o ferro? O ferro, ele é o metal mais usado pelo homem e ele não é o mais abundante. Ele é um metal barato, ele é obtido a partir da hematita. E, gente, ele é obtido em um forno, que a gente chama forno de coque. E aí você consegue obter o ferro, que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Você pega o Fe2O3, reage com o monóxido de carbono, você obtém o ferro e você obtém o CO2. Então funciona mais ou menos dessa forma. E aí eu tenho a obtenção do ferro em um forno, que a gente representa com esse triângulo que quer dizer aquecimento. Então, por que o ferro não é tão caro? Porque ele é obtido em um forno. Tanto é que ele já é produzido, né? Ele já foi usado há milênios. Metais que são difíceis de obter são metais que foram usados nos últimos séculos e não coisas que são usadas há milênios. Aí você vai para o alumínio. O alumínio ele tem umas coisas interessantíssimas. Uma delas é que o alumínio ele é caríssimo. O alumínio ele já foi um metal, inclusive, mais caro do que o ouro, porque a obtenção do alumínio, gente, que é feita a partir da bauxita, bauxita é o minério de alumínio, que é o Al2O3. A obtenção é feita a partir de uma eletrólise. Eletrólise é um processo que envolve corrente elétrica. Todo processo que envolve corrente elétrica é processo caro. E além de ser uma eletrólise, é uma eletrólise ígnea, que é uma eletrólise com a substância fundida. Fundida quer dizer líquida. E como ele é um composto iônico e o ponto de fusão é altíssimo, gente, é preciso muita energia. Se é preciso muita energia, isso justifica por que é tão caro. E outra coisa, justifica por que o alumínio, sendo o metal mais abundante, ele demorou tanto a ser usado. Porque a obtenção é uma obtenção difícil. Lembre que falar de corrente elétrica, a gente vai falar nos últimos séculos e não há milênios. Então, o alumínio é um metal relativamente novo, né? De uso novo. Agora, alumínio, ele é um metal super leve. Gente, o alumínio, ele é super resistente à corrosão. E o alumínio é, de todas as substâncias existentes aqui no nosso planeta, aquela que é mais reciclada. Então, ele é altamente reciclável. Você pode dizer que ele é infinitamente reciclável. Então o alumínio ele carrega consigo coisas muito boas. A gente sabe que ele é um metal altamente reciclável. Por ser altamente reciclável, isso significa que a gente pode consumir menos matéria-prima, a gente pode poupar energia e diminuir a quantidade de lixo. Quando a coisa ela é reciclável, você diminui o lixo, poupa a matéria-prima e economiza energia, né? Então, nesse sentido, o alumínio ele é bem bacana. Ele não é tão resistente quanto o ferro à tração. Em compensação, ele é muito mais resistente à corrosão. Então são vantagens e desvantagens de cada um. São os dois metais mais usados pelo homem. Vamos lembrar uma coisa? O alumínio é o metal mais abundante, o ferro é o segundo mais abundante. O ferro é o metal mais usado e o alumínio é o segundo mais usado. Então eles invertem. Não esquecer que ferro ele é mais usado, mas muito mais usado, tá? Mais de 90% do que é metal produzido pelo homem aqui na Terra por ano, que é, no caso, extraído para ser utilizado, vai ser ferro. Então, quer dizer, a quantidade de ferro é muito maior do que os demais. Vamos pegar e olhar o último, porque o último está sendo considerado o ouro branco, está tendo uma corrida muito grande em busca desse elemento aqui, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, que seria o lítio. Gente,
Vocês pararam para perceber? Porque eu acho que a maioria sabe onde é que ele está, mas pararam para perceber por que ele? Vamos começar com o seguinte, onde é que você ouve falar muito de lítio hoje? O lítio hoje, ele está diretamente associado a baterias. Se você pegar bateria de celular, bateria de tablet, bateria de notebook, você vê lá lítio, íon lítio, hidreto de lítio. Então você vê substâncias que contêm o lítio. Agora, por que o lítio e por que não outro metal? Procure o lítio na tabela. Você vê aqui o hidrogênio, depois você vê aqui o hélio, depois você vê o lítio. O que é que vocês sabem? Que o lítio é um metal. Se é um metal, ele tem tendência de perder elétron. Ele é da família 1. Se ele é da família 1, que está bem à esquerda, significa que ele é bem reativo. Ele é bem reativo por quê? Porque ele perde elétron fácil. Ele é eletropositivo. Eletropositivo. Poxa, se ele é muito eletropositivo, se ele está doido para perder o elétron, ele tem alto potencial de oxidação. Gente, potencial é capacidade. Se eu tenho muito potencial, eu tenho muita capacidade. Se eu tenho um grande potencial de oxidação, eu tenho muita capacidade de perder elétrons. Isso significa dizer que eu vou conseguir formar baterias com elevada diferença de potencial. Se eu me oxido muito fácil, eu vou conseguir uma alta DDP. Então, uma bateria de lítio é uma bateria que tem uma DDP elevada porque ele está doido para perder os elétrons. Não sendo suficiente, ainda tem uma coisa bem legal. Vocês viram que o lítio é o terceiro elemento? Se ele é o terceiro, antes dele só tem hidrogênio e hélio, que são dois gases. Então, eu posso dizer o quê? Que o lítio ele é extremamente leve. De todos os metais, o lítio é o mais leve. Se o lítio é o mais leve de todos os metais, para que é melhor? Para fazer uma bateria do que alguém que está doido para perder os elétrons, que vai ter uma grande DDP, vai fazer uma pilha muito boa, e alguém que é super leve, que vai me dar uma bateria leve, porque dentro de um celular, dentro de um tablet, dentro de um notebook, quanto mais leve, melhor. Por isso que a corrida pelo lítio está cada vez maior. Gente, o lítio tem outras utilidades. Por exemplo, o lítio também é usado em medicamentos moderadores de humor, para depressão, por exemplo. Foi um dos primeiros a ser usado, tá certo? Como antidepressivo. Então, o lítio hoje, ele realmente é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, acredita-se que mais de 50% da jazida de lítio esteja na Bolívia, num local chamado Salar do Uyuni. É um local que tem sal, muito sal, tá legal? Local que possivelmente um dia já teve um mar, mas que hoje não tem mais, é sal. E a reserva de lítio lá é absurda. Então a maior quantidade de lítio no mundo está na Bolívia, aqui próximo da gente. Nós temos lítio, mas não é uma quantidade imensa, passa longe disso daí, tá? Então o lítio, não esqueçam. Por que ele é muito, muito, muito disputado? Porque ele é super leve, e ele é super reativo. Inclusive, você já ouviu falar de algumas baterias que às vezes pegam fogo e etc. É porque não foram bem feitas, né, com esse elemento aí. Tranquilidade total, então guardar o lítio. Vamos para a última coisa dessa aula, que é a parte das ligas metálicas. Vamos analisar isso daí, ó. Liga metálica. Vocês já pararam para ver o que é? Liga é uma união, é uma mistura. É uma mistura que pode ser de metais ou então de um metal com a outra coisa, mas tem que ter propriedade de metal. Eu escolhi 4 aqui para que vocês lembrem sempre. Primeiro, aço. Aço é uma liga de ferro e carbono. É a liga mais usada pelo homem. Gente, ferro é o metal mais usado e o carvão, bem aí, vocês vão até começar a guardar que é uma das utilidades lá do carvão mineral. O carvão mineral, ele tem 2 usos muito importantes. A geração de energia elétrica na termoelétrica, quando você queima o carvão, e o outro uso muito, muito, muito grande é na siderurgia, é na fabricação do aço. Quando você coloca, você vai aquecer o forno, você vai usar o quê? O carvão, é o forno de coque, onde o coque é o carvão. Então, aço é uma liga muito importante. Bronze. Bronze é uma mistura de cobre e estanho. Gente, o bronze foi a primeira liga a ser usada na humanidade e a gente pode dizer, não é um metal, é uma liga metálica, mas foi o primeiro metal, aspas, usado pela humanidade.
a gente tem aquela história da idade dos metais, a gente tem o paleolítico e o neolítico, quer dizer, a idade da pedra, a idade dos metais. E a idade dos metais, ela começa com a idade do bronze, porque o bronze tem cobre, e cobre é um metal fácil de moldar. Vocês imaginem que a gente está falando de uma idade de vários mil anos atrás, onde não tinha máquina, onde era difícil moldar. Então eu precisava moldar usando pedras. Eu tinha que ter um metal que fosse relativamente fácil de moldar. Lembrem que o bronze, a idade do bronze, ela está entrando no lugar da idade da pedra. Então eu estou substituindo a pedra por objetos de metal. E aí, quem tinha armas de metal, claro, houve uma soberania. Começou a mandar ali na parada, né, no lance lá. Então, foi a primeira liga usada em larga escala pelo homem, porque o cobre, ele era primeiro encontrado puro, era mais fácil, porque o ferro está dentro do minério, o cobre não. O cobre era encontrado puro. Hoje já não é, só em minérios de cobre, mas ele era encontrado puro e ele era fácil de moldar, fácil de trabalhar. Gente, depois vem o ouro 18 quilates. Vamos lembrar que quando você fala ouro 18 quilates, esse quilate, gente, quilate é a porcentagem de ouro. Se vocês conseguirem entender isso aqui, eu tenho certeza que sim, acabou pra gente, ó. 24 quilates é ouro puro, então quer dizer é 100% de ouro. 18 quilates é X, é uma regra de 3. Esse X ele vai dar 75% de ouro. Então o que é o ouro 18 quilates? É aquele ouro que tem 75% de ouro e 25% normalmente é cobre, tá? Mas pode ser prata, pode ser algum outro metal. Depende muito do tipo de ouro, né? A gente sabe que tem alguns tipos de ouro. Tem o ouro branco, tem o ouro vermelho, tem o ouro amarelo. Então eu posso mudar um pouco a composição. Mas 18 quilates quer dizer 75% de ouro. Gente, só uma regra fácil de cabeça. 24 quilates é 100% de ouro. Se fosse 12 quilates é a metade. Então 50% de ouro. E o resto é regra de 3. E por último, aparecendo aqui, ó, a última criatura, essa tal de amálgama. Gente, amálgama é toda e qualquer liga que tem um mercúrio. A gente sabe que o mercúrio, metal, ele é capaz de dissolver outros metais. Tem 2 amálgamas ou 2 amálgamas, hoje é aceito tanto feminino quanto masculino, que são muito importantes. Tem a amálgama que é usada em obturação. Gente, em obturação se usa uma amálgama de mercúrio, prata e estanho. Só metais nobres. Só metais que não perdem elétron fácil, né? Que são metais mais caros. São, obviamente, se eu vou usar como obturação, não pode oxidar com tanta facilidade. Então se coloca metais nobres. Hoje, quase não se usa esse tipo de amálgama, porque o mercúrio é tóxico, ele acaba sendo descarregado no ambiente, tá certo? Então praticamente não se usa mais uma resina, né? É mais fácil de usar e, sobretudo, além, também é mais bonita, né? Fica branquinha, não fica aquela coisa meio prateada que depois fica preta, que o pessoal às vezes diz que é uma estrelinha e tal, mas depois vai acabar ficando preta. E a resina, ela não é tão resistente, mas ela com certeza é mais bonita e mais fácil de ser usada e não é tóxica, então acaba tendo grandes vantagens. E o outro amálgama, a gente comentou lá em separação de misturas, né? O outro amálgama super importante é quando você vai pensar lá no mercúrio junto com o ouro, que aí é quando a gente faz o lance do garimpo, que o mercúrio é usado para dissolver o ouro, formar um amálgama super denso para ser fácil de separar. Então a obturação é mercúrio, estanho e prata, e no garimpo se usa muito mercúrio com ouro. Até tem um lance na obturação, não sei se alguém já sofreu dessa situação, que se você tiver obturação no dente dessa antiga, e se você morder um papel alumínio, você tem uma sensação de choque. Justamente porque o alumínio, por ser reativo, por perder elétron fácil, vai perder elétron por amálgama. Então eu faço tipo uma pilha na boca, aí dá uma sensação extremamente desagradável, né? Uma sensação lá de choque na boca do indivíduo, do cidadão. De boa isso daí. Então tá aí a parte de ligação metálica é importante, mas sobretudo a utilização dos metais. Guardar com carinho, amor, vejo já vocês que a gente vai entrar na parte de ligação covalente. Beijo no coração.